Prontinho, pessoal. Agora dei início à gravação. A gente vai dar início aqui. Eu fiz uma breve apresentação sobre a comunidade e a gente já vai dar início ao nosso segundo encontro, né, da comunidade de OKR Serviço Público da Rede Nova Gov, com o tema de experiências de uso de inteligência artificial na gestão por OKRs. E quem vai iniciar a nossa apresentação é o Rodrigo Narciso e depois a Regina vai fazer a sua exposição. Rodrigo, com a palavra, por favor. Muito obrigado, Gustavo. Bom dia a todos, bom dia a todas. É muito legal estar aí podendo compartilhar, né? A gente trocar, né? A verdade, aprender juntos, né? Sobre esses temas que são muito relevantes, né? E aí eu vou falar de IA. Gustavo, pode passar. E eu acho que a primeira pergunta é justamente essa. Eu posso usar IA para criar meus OKRs? Né? E aí, como é que eu crio, né? Existem muitas perguntas, isso é normal, tá? Ah, a gente está querendo fazer implementação de OKR, como é que a gente cria, qual é uma boa escrita, o que que a gente faz. Puxa, a gente está vendo que a IA está sendo usada para várias coisas, né? Para ajudar, né, a análise, para ajudar a documentos, a criar material. E será que ele pode ser usada para fazer OKR? Pode passar, Gustavo. Claro que pode. Tá? IA é uma ferramenta muito poderosa, né? Ainda mais com esse boom da IA generativa. Hoje, ela permite coisas, inclusive coisas que a gente nem conseguia fazer antes, né? Eu me lembro, né? E não tem muito tempo, né? Ah, por exemplo, hoje você, com qualquer pessoa, né, consegue criar em minutos um chatbot para conversar, um assistente. E eu nem estou falando de ferramenta paga, né? Tem várias ferramentas aí gratuitas aí que hoje você já consegue trabalhar, você consegue criar código, você consegue trabalhar com questões. E eu acho que aí tem um ponto muito interessante desse poder da IA, tá? Porque ela te ajuda em muitas questões de você trabalhar ou com criação. Ah, eu não sei desenhar. Pô, a IA ela desenha para você. Ah, eu tenho dificuldade de trabalhar com determinado texto, um texto para redes sociais, para botar lá no meu Instagram, no meu LinkedIn. Aí ela pode fazer isso para você. Mas ela pode também ser um assistente, tá? E guarda essa palavra, tá? Ela pode te ajudar, né? A partir daquilo que você sabe. Uma coisa que tem interessante que é o seguinte, a IA, como esses modelos, principalmente de LLM, tem muitos parâmetros, e treinado com muita informação, ela pode te dar um conhecimento básico sobre muitas coisas, né? Tanto é que por isso que uma das tendências hoje é que todos os mecanismos de busca que você tem, eles tendem a ser ultrapassados, que hoje as pessoas perguntam já contextualizados com uma IA que vai te dar uma resposta, vai trazer algum tipo de raciocínio, vai te trazer links, né? Então, tem uma coisa bem interessante sobre isso. Só que ela não vai substituir, e esse que é o ponto, de alguns elementos mais específicos, tá? Que é o elemento principal que eu quero trazer na minha fala, que é o elemento do podemos confiar? Pode confiar? Pode passar o slide, Gustavo. Então, isso aqui é um exemplo real, tá? Né, você pode pegar no ChatGPT, ou pode pegar no DeepSeek, né? Que agora todo mundo está falando, e você pode escrever isso aqui lá, né? ChatGPT, ou DeepSeek, ou falando de tal, cria um OKR para minha organização pública. Ela é da área de regulação, ou da área de saúde, ou da área de políticas públicas, ou de segurança pública, aonde você quiser. E aí, Gustavo, pode passar o slide, por favor. Em segundos, ela vai te responder, tá? Esse é o caso real, tá? E ela fala que aqui é um exemplo de OKR, na área de regulação. E olha que interessante. Eu falei regulação, mas é regulação da aviação civil? É regulação da saúde suplementar? É regulação da área de vigilância sanitária? Não, falei regulação genérico e foi intencional. Mas trouxe aqui, ó, objetivo: aprimorar a eficiência regulatória, qualitativo, conciso, direto, mais transparente, inovador, inspirador, como diz a boa prática da literatura, né? Como a Cristina fala, como o Doer fala, né? E resultados chaves que são o quê? Quantitativos, né? Reduzir em 20% o tempo médio, implementar 3 iniciativas, indicadores quantitativos baseados em resultado, tá? De novo, porque você vai ver a boa prática da literatura. Poxa, então tá bonito esse OKR, feito num passe de mágica? Vamos ver. Pode passar o slide, Gustavo. E veja que não é só dessa forma, não. Isso aqui é um canvas que a gente usa para criação de OKR, tá? Então a gente usa principalmente quando a gente trabalha no nível mais estratégico, em que a gente alinha elementos de foresight, né? Porque tem um futuro desejável aqui.
E a partir daqui a gente trabalha para discutir indicadores e aí fazer o OKR, tá? E olha que interessante, esse Canvas, tá? O ChatGPT, se você pegar o PDF desse Canvas em branco ou tirar um print desse Canvas e jogar nele, ele consegue ler o Canvas inteiro e ele te retorna o resultado. Tá? Ou seja, então, poxa, que interessante. Então, a gente está usando um Canvas lá de projeto. O ChatGPT ele consegue analisar um Canvas em branco? Consegue. A gente está trabalhando com com outro modelo de Canvas de OKR. O ChatGPT consegue ler e analisar? Consegue, né? Então, até essas ferramentas que a gente usa muito em oficinas presenciais ou remotas para discussão, o ChatGPT ele preenche automático, tá? Então, é uma mudança e ela afeta muito questões de facilitação de grupo. Então, olha só, tá preenchendo aqui. Bonito. Aí tem o seguinte. Pode passar os slides, Gustavo. Puxa, então é fácil. Sabe aquela coisa? Vamos fazer reuniões de equipe, de gestão, vamos discutir os nossos objetivos, né? Fazer os indicadores, fazer os KRs, discutir, né? Encontro, oficina, reunião, com post-it, com café. Então, agora, meus problemas acabaram, né? A gente não precisa mais disso. A gente dá as informações, joga no chat GPT, joga no DeepSeek, né, as informações, e vai ter o resultado automático, validado, ok. É mesmo? Pode passar o slide, Gustavo. Mas você deveria criar só com IA? Essa que é a pergunta. Como eu falei, é possível de criar. Como eu falei, um prompt de uma linha, uma frase, vai te retornar OKRs. Né? E pelo que esses grandes modelos já têm, ele metodologicamente ele vai te dar um OKR, né, nos modelos de escrita que a gente tem como parâmetro. Ele vai fazer isso, acabei de mostrar para vocês. Mas a gente deveria, e aí eu vou trazer uma reflexão crítica em relação a isso. Né? Pode passar os slides, Gustavo. Que vem até, inclusive, discussão do grupo da comunidade do OKR. Né? Teve essa discussão lá no grupo do WhatsApp, né? Mas reforço o que o Gustavo falou, vamos fazer uma melhor gestão do conhecimento na comunidade, que ela é feita para isso lá na rede Nova Gov, tá? E aí a Neiane, ela tinha colocado quando surgiu essa discussão. E foi muito legal a fala dela, né? Não sei se ela está aqui presente. Tá? Ela falou assim: ó, o uso já faz sentido para destravar. Esse é o ponto. Mas sempre faça ressalva de que cada pessoa é que conhece bem o seu processo. Então, a IA não vai entregar o KR totalmente adequado. Você terá que ajustar. Então, eu falei, se você dá informação genérica, ele vai te dar um KR genérico. Aqueles números, 3 iniciativas, 20%, etc e tal, é chutado. E aí, eu vou fazer uma ressalva aqui também. Não é só a IA que chuta, tá? Quando a gente vai fazendo isso com as pessoas, é muito comum, eu sempre brinco, né? E aí eu não sei por quê, isso a gente até pode conversar depois. Por que as pessoas elas têm a síndrome do 20%? Então, por exemplo, vamos estabelecer um resultado quantitativo, uma meta? Vamos. Aí a pessoa aumenta 20%, diminui 20%. E assim, a pessoa, ela medir esse indicador muitas vezes? Não. Ela tem uma medição inicial para fazer uma linha de base? Não. E aí ela fala, aumenta 20%. A meta vai ser aumentar 20%, a meta vai ser diminuir 20%. É interessante, assim. E eu já passei com muitas pessoas de vários lugares diferentes. É engraçado como é que o 20% meio que parece que é um carimbo mental. E esse 20% às vezes não quer dizer nada. Tá? Seja para IA ou seja para inteligência humana. E aí tem uma coisa muito legal da fala da Neyane, que é o seguinte: a escrita de um bom OKR ocorre com um tempo, como em tudo. Tem uma curva de aprendizagem. Ler sobre o tema, aí, de novo, reforça a importância da nossa comunidade. Participar dos grupos, conhecer o plano, vai fazer a diferença. Tá? E aí, por que isso é importante? Pela outra fala que eu vou trazer aqui. Pode passar, Gustavo, por favor. Que é da Cláudia. Tá? Não era sobre IA, mas ela conecta muito bem com isso aqui. Tá? Que ela fala, Cláudia, na minha experiência, na minha instituição, empoderar a equipe, guarda essa palavra empoderar, permitindo que eles criem os piores indicadores estratégicos e agora KRs, do ponto de vista do mediador. Traz mais envolvimento e permite que ela aprenda no futuro. Costumo pregar isso e uso o exemplo. Você precisa deixar seu filho levar alguns tombos para poder andar de bicicleta. E a fala da Neane com a Cláudia é interessante nesse contexto pelo seguinte: você tem a opção,
Tá? E ninguém vai ficar assim, mas será que aquele OKR foi feito por IA? E eu falo para vocês, gente. Né? Ao contrário de textos, se você botar lá, dificilmente aquelas máquinas de verificação de OKR de IA vai dizer se aquilo foi feito com IA ou não. Tá? Se for bem feitinho, foi feito com IA, não sei. Tá? Mas o que acontece? Não é a escrita, não é o resultado, é o processo. Aqui a criação de OKR é o processo. De novo, se você, o OKR não é da IA, porque não é o chat GPT, não é o Gemini, não é o DeepSeek que vai se comprometer com o KR que foi aprovado e pactuado com as pessoas. É você, é sua equipe, é você que é gestor. Tá? Então, se você não se comprometer, né, não adianta, né? Como está aqui no slide. Um bom OKR não é um OKR escrito lá com a formatação que a gente aprende, né? Objetivo qualitativo, inspirador, né? KR quantitativo baseado em indicador de resultado. Não, um bom OKR é um jogo coletivo e contextual, tá? De novo, gente, tem muitos casos aí em que você tem muitos OKRs chorantes, né? Que falam, cara, tá muito bem escrito, bonito, lindo, maravilhoso. E quando você vai aplicar de verdade, aquilo é nada. A pessoa ignora o que está escrito, não faz o monitoramento contínuo, não faz engajamento e aquilo só vira papel. E tá lindo e tá escrito assim, maravilhoso. Tirou 10 na prova de escrita de OKR. Porque não foi feito como deve ser feito. Tá? Ou seja, ela tem que ser a realidade da onde você trabalha. E, de novo, engana-se quem acha que a pessoa vai se comprometer, vai ter engajamento de algo que ela não participou e foi cuspida por uma máquina. E aí é muito importante, principalmente para quem tem posições de liderança, que é OKR não é imposição da chefia para a equipe. Olha, fiz o OKR aqui no chat GPT, gente, é isso aí que a gente vai trabalhar nesse trimestre. É nisso aqui que a gente vai trabalhar nesse ano. Gente, não faça isso. Né? Porque isso não é OKR, tá? Então, ou seja, você tem que ter um aprendizado sobre isso. E tá tudo bem errar, fazer o cair ruim. Gente, eu falo para vocês de experiência. Estava até fazendo semana aqui dentro da ANAC. E a gente estava discutindo. A gente gastou várias oficinas, fez umas três de 2 horas, para discutir justamente os OKRs da equipe. E foi muito legal pelo seguinte. Porque serviu para debater questões internas, de alinhamento com a estratégia da organização, com aquilo que é feito internamente, daquilo que se almeja como entrega de valor, que eu não teria a oportunidade de discutir se a gente fosse fazer o KR pedindo para o ChatGPT fazer. Por isso que e de novo, é minha experiência pessoal. Eu não estou aqui para dizer o que os outros devem fazer ou não, porque é tudo contextual. Eu uso IA para várias coisas, mas eu não uso e nem permito que as pessoas criem OKRs com IA. Como prova que eu mostrei para vocês. Dá para fazer? Dá. E eu tenho que mostrar que dá para fazer. Por quê? Porque isso rouba da equipe um momento importantíssimo, que é a reflexão de sentido coletivo em busca de resultados que façam sentido. Né? Então é aquela coisa. Mas e se ficar ruim, Rodrigo, OKR? Tá tudo bem. Sabe uma coisa interessante? O Gustavo fala muito isso. Eu concordo plenamente. Gente, isso é para ser ágil. Tá errado, não funcionou, muda. A gente faz, para isso que a gente faz o acompanhamento contínuo, para a gente ir justamente ajustando o rumo, adaptando, que a agilidade não é fazer rápido, é ser adaptativo em relação ao contexto e melhorar continuamente, porque é isso que faz a equipe ganhar maturidade em OKR. É uma das coisas, tá? Que é não delegando o mais importante. E aí, qual seria o melhor momento para a gente usar uma IA? Né? Tem, claro que tem. Né? Pode passar, Gustavo. Porque, lembra que eu falei? A IA, basicamente, você pode usar para duas coisas. Ela faz para você, ou seja, ela te substitui, ou ela te ajuda, é um assistente. E aí é muito legal, tá? Você utilizar como análise. Por quê? Porque IA, como analista, mas também não é de qualquer jeito, por isso vai ter uns exemplos daqui a pouquinho, para ajudar a fazer insights para a equipe. Uma outra coisa que eu sempre falo para quem já conversou comigo, algumas vezes eu falo o seguinte: olha, se você usar IA para qualquer coisa que seja uma discussão de grupo, use sempre como subsídio, uma informação a mais. Não confia cegamente.
bota na mesa o que ela escreveu, vamos analisar? Vamos ver se o que ela escreveu faz sentido? Gostei disso, para mim faz sentido. Ok. Não faz sentido, descarta. E aí, na mesma discussão, pode passar, Gustavo. A gente teve 2 exemplos muito bons lá do grupo de OKR, tá? Por isso que é legal a comunidade. A comunidade é ótima por isso. Por quê? Aí eu vou contar o contexto, né? Eu tava criando uma dinâmica, um jogo, tá? Para trabalhar questões de OKR dentro de um âmbito público, né? Até postei lá no grupo do WhatsApp, lá é um jogo que dá para vocês fazerem, tá? Que ele meio que simula ação pública, tá? E aí ele tem alguns OKRs e isso é um elemento muito importante aí para a dinâmica. E aí eu falei o seguinte, cara, tô precisando de uma ajuda, gente. Criei algumas coisas aqui, queria saber o que vocês acham. Aí o pessoal falou o seguinte, Rodrigo, sabia que dá para você verificar através do chat GPT? Eu falei, não sabia não, quero saber. Tá, então dá para você fazer com uma análise. Aí o Marcos Vinícius, ele colocou isso aqui, essa versão vai estar aí na comunidade também, então vocês vão poder testar. E aqui é um modelo, um prompt, em que você, obviamente, que o que está entre colchetes você vai trocar, e aí ele analisa, porque uma coisa muito importante, que o GPT ele é tão inteligente quanto você queira que ele seja. Então, por isso que o prompt é tudo. Então, quanto mais específico for o prompt, mais informações ele vai trazer. Porque tem e aí tem uma coisa muito importante, tá? Olha que interessante como é que começa o prompt que o Marcos trouxe, o Marcos Diniz trouxe. Você é o analista responsável em OKR. Tem uma boa prática de escrita de prompt que fala o seguinte: sempre estabeleça para o GPT para que ele interprete um papel. Um analista, um especialista e qual é o assunto. Porque isso ajuda a IA a ela a ver qual é a biblioteca de conhecimento que ele vai usar para fazer aquela resposta. Se você deixar genérico, a tendência é que a resposta seja genérica. Se você dá para ele um papel específico, como fosse um consultor, né? E tem já a evolução disso, que são os agentes de IA, ele já vai trabalhar de uma maneira muito mais específica. E aqui tem todos os parâmetros, né? Ó, objetivo, análise do key result, valor desejável, métrica, verbo de ação. E aí tem uma coisa bem interessante, porque você bota informações e ele analisa. E tem um outro também muito legal, que é do Leonardo. Uma pena que ele não pode estar aqui. Pode passar, Gustavo. Que ele também apresentou um. De novo, olha que interessante. Você é um especialista em gestão estratégica e planejamento. Sua tarefa é avaliar a consistência dos OKRs, criar a organização pública. Tá vendo? É bem específico. Tá? E olha que interessante. Nesse prompt aqui, olha como é que ele trabalha com 3 elementos. Contextualização inicial, para ajudar você a entender aquele OKR que vai ser colocado como exemplo, aonde ele está inserido na organização. A avaliação do OKR propriamente dito em relação aos objetivos, tá? Os critérios, e o output esperado, que é o resultado. Inclusive, aqui nesse, ele tem uma avaliação de 0 a 5. Até nesse prompt, ele até dá nota para o seu OKR. E dá melhorias de escrita. E olha que interessante, tanto no caso do Marcos Vinícius como do Leonardo, tem um aprendizado muito bom para todo mundo, com IA ou não. Porque esses prompts, como vocês estão vendo, ele estabelece critérios que, na sua própria oficina ou reunião com a equipe, você pode trazer questões para ajudar nesse refinamento e criação de OKR. Basicamente, tanto do Marcos Vinícius quanto do Leonardo são, literalmente, são roteiros para as suas reuniões de OKR, de criação de OKR. Literalmente. Tá vendo? Embora seja um projeto para IA, mas é um elemento bem interessante para você avaliar. Então, o que eu queria trazer aqui na minha fala, tá? Era justamente isso, né? Pode usar? Pode e deve, gente. Uma coisa que eu falo para todo mundo. IA não é bicho-papão. Eu acho que a grande revolução que você tem é que hoje está muito mais acessível, tá? E isso é importante, porque você tira aquela barreira. Só o cara que tem um PhD consegue utilizar. Não, qualquer pessoa pode utilizar. Então, isso tirou barreira para muita gente. Então, a gente não tem que ter medo de usar, tá? E quanto mais a gente usa, mais a gente domina. Não é a IA que domina a gente, é a gente que domina ela. Tá? Toda ferramenta é uma opção nossa se a gente usa para nossa necessidade, se a gente usar. Tá? Segundo, dá para usar? Dá. É recomendável para a criação? Eu tenho minhas dúvidas. Como fala, minha opinião, da minha experiência, tá? Pelas questões que eu levantei aqui com vocês, tá? Por quê? Porque também a gente não pode delegar tudo.
Porque, novamente, OKR é contextual, é coletivo, tem que ter engajamento, e as pessoas não se engajam com coisas que são baixadas de cima para baixo ou sem que ela pode participar. E isso te cobra um preço lá na frente. Mas IA é uma ferramenta muito boa para análise de OKR, né? Dá para você chegar nos insights ótimos. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. E, de novo, tá tudo bem fazer um OKR ruim. É um aprendizado. Ninguém começou fazendo um mega OKR. Até me lembro do Gustavo tinha falado uma vez, e eu concordo, assim, tem até alguns exemplos, do próprio João Doer lá no Avalie que Importa, que até fica assim, pô, mas da maneira que ele escreveu, nem parece o OKR mesmo, né? Aquele KR, ele tá meio estranho, né? Até pelo que ele fala. E isso a gente só ganha praticando, lendo, estudando e fazendo das ferramentas. Então, é isso que eu queria trazer para vocês aqui nessa primeira parte aqui, né? Antes de passar aí para Regina. Rodrigo, muito obrigado, né, pelas primeiras reflexões aí. Pessoal, o tema, como eu falei para vocês, é um tema bem atual, né? E a gente tem que otimizar, sim. Já vi até alguns comentários aqui no chat. Pode deixar suas impressões aí no chat, tá, pessoal? O Fábio está aqui participando, dizendo, falando, ó, eu acho que uma combinação entre A e a construção coletiva, né, pode dar bons resultados e acelerar as oficinas. Eu acho que é isso, é entender um pouco como que a gente pode aplicar, mas entender também alguns cuidados. E aí a gente vai continuar o bate-papo aqui ainda, né, e vamos deixar um espaço mais aberto para o final, para a gente poder ganhar tempo com as exposições, tá bom? Com qualidade aqui. Então já vou passar a palavra para a Regina. Vou pedir para ela, vou compartilhar aqui a tela, tá, Regina? E aí você pode ter os seus 20 minutinhos aí para poder trazer um pouco o seu olhar. A ideia foi trazer dois olhares, pessoal, de diferenças, né, de aplicações, independente da experiência, quem está testando isso, quem está experimentando, quem está praticando, como é que tá, como é que usa, aí depois a gente vai fazer um fechamento aqui. Então, por favor, Regina, vamos dar continuidade. Vou compartilhar aqui a tela novamente e pode se apresentar completamente aí, por favor, e fica à vontade. A palavra é sua. Obrigada, Gustavo. Parabéns, Rodrigo, pela excelente apresentação. A minha fala vai estar muito conectada com a do Rodrigo, né? A gente vai ver que às vezes eu vou até reforçar ou endossar o que ele comentou, né? E, para quem não me conhece, meu nome é Regina, eu trabalho no TRE de São Paulo, né, sou analista judiciário, trabalho numa seção que cuida da estratégia de pessoas, da governança e também traz esses projetos relacionados à inovação. E a gente tem uma experiência lá no uso de OKR que eu vou apresentar para vocês hoje e compartilhar as vivências, os pontos negativos, né, o que erramos, o que acertamos, e espero que complemente aí o dia de vocês. Pode passar, fazendo favor. Então, a grande pergunta, né, que até o Rodrigo já trouxe alguns elementos, é como a IA pode ser usada na gestão de OKRs? Né? Nós vimos aí uma ferramenta poderosa que enriquece muito a nossa produção, nosso dia a dia, mas ela também tem aí os seus pontos positivos e negativos, como o Rodrigo comentou. Cabe a nós empregarmos da maneira mais criteriosa e colhermos os resultados que ela pode nos dar. Então, a inteligência artificial ela pode ser usada em qualquer etapa da gestão de OKRs. Então, eu trouxe algumas etapas aqui para a gente pensar como que ela pode ser empregada em cada uma delas. Primeira coisa, nós vamos definir, nós vamos escrever esses OKRs. Como que nós vamos formular esses OKRs? Então, nesse primeiro momento, a IA pode aí analisar uma grande quantidade de dados históricos, algumas informações que você fornecer e trazer insights para a definição e formulação desses OKRs. Mas aqui, né, é aquele cuidado que o Rodrigo mencionou. Ela vai encontrar padrões, ela vai encontrar tendência, ela pode auxiliar em construir esses OKRs mais elementos, e você vai ficar aí muito empolgado, né? Falar, olha, uau, né? E aí ela pode sugerir tudo isso para mim, então já vou pedir para ela me fornecer algumas dicas de OKR prontos, né? Para eu levar lá para a minha equipe para a gente começar a trabalhar. Então, essa biblioteca, né, que é chamada biblioteca de OKRs, é você levar lá para a equipe esses OKRs já prontos, que é uma grande
cilada, né? Porque não vai ter o quesito que nós conversamos aqui anteriormente, que é o aspecto humano. Então, mas podemos fazer esses insights, trazer esses insights com a primeira fase, que é a definição e formulação. Eu deixei destacado aí o refinamento de OKRs, porque esse aí é um momento que nós utilizamos aqui no TRE São Paulo, a IA. Né? Então, ela nos ajuda a verificar possíveis lacunas, identificar se o objetivo está vago, se ele pode ser ou não mensurável. Então, esse momento é o que a gente tem uma experiência maior aqui. O terceiro momento que pode ser usado é durante a implementação e execução. Então, na execução dos OKRs, o que eu posso fazer para usar a IA? Então, nós podemos aí pensar na automatização de dados, coleta de dados e até a análise desses dados. E deixar a equipe responsável mais focada na interpretação desses elementos que a IA nos ofereceu. Podemos também gerar relatórios, dashboards com o apoio da IA. E, no último momento, é a revisão e os ajustes contínuos, que é exatamente lá no final do ciclo, que nós vamos ver o impacto que nós tivemos com a execução dos nossos OKRs. Será que teve impacto real? Será que a IA pode aí nos sugerir possíveis lacunas que ficaram em abertas para a gente continuar trabalhando no próximo ciclo? Então, essas 4 fases aí, você pode empregar a IA, mas com os devidos cuidados, né? Pode passar, fazendo favor. E como eu já mencionei, né, onde entra a IA aqui na nossa experiência? É com o refinamento de OKRs. Então, nós utilizamos a IA para buscar elevar essa qualidade e a precisão dos nossos objetivos e resultados chaves. Então, a gente vai buscar aí enxergar possíveis aspectos que não foram considerados na hora da construção, junto com a equipe, nas oficinas, né, de construção de OKRs, possíveis inconsistências e divergências. Então, nós sabemos que nós fizemos aí um objetivo e elaboramos de 1 a 5 KRs conforme prega a metodologia, né? Conforme John Doerr traz para nós, 1 a 5 KRs. Esses KRs, eles estão conectados com o objetivo? Será que esses KRs, criados por nós, vão nos trazer o resultado que queremos? Então, buscar essas possíveis divergências entre os KRs e o objetivo que nós criamos. Também sugerir oportunidades, né? Oportunidade de melhoria na redação do OKR. E por último, empregar a ferramenta que nós conhecemos aí, que é a ferramenta de análise, de construção de metas, que é a SMART. Então, verificar se esses OKRs eles estão específicos, se eles são mensuráveis, atingíveis, né, se eles estão relevantes para dentro da proposta que nós pensamos e se eles têm um período de tempo definido. Dessa forma que nós aqui utilizamos o OKR. Então, que benefícios que nós verificamos, né? A gente pode ter, então, um ganho de eficiência no aprimoramento, na clareza, na coerência desses KRs que foram criados, verificar se realmente, né, fazer uma análise crítica, se realmente esses objetivos, esses KRs criados, eles estão tão coerentes com a nossa estratégia. Então, a gente vai verificar a conexão com o objetivo maior da instituição. Nossos objetivos estratégicos, eles estão sendo atendidos com KR e com o objetivo que criamos? E também a economia de tempo, que isso gera, né? Então, a gente pode ganhar economia de tempo com o uso da IA. Beleza? Pode passar. Agora, quais são os cuidados, né? O Rodrigo já trouxe aí algumas informações sobre esses cuidados que nós temos que ter, mas uma das dos grandes cuidados é a dependência excessiva, né? A IA, ela é suporte, ela é assistente, mas a decisão final cabe às pessoas, ao ser humano, né? Então, pode passar o próximo slide, que eu trouxe uma frase, né? Que os OKRs, eles
não são apenas números, mas também engajamento e motivação. Então, não adianta a gente ficar pensando aí, vamos usar aqui a IA, ela vai nos trazer benefícios rápidos, mas cadê o engajamento, né? Cadê a contextualização organizacional? Porque as equipes que estão vivendo os desafios, as equipes que estão vivendo aí os desalinhamentos, as dificuldades dentro da organização. Então, eu acho que realmente o maior cuidado que a gente tem é isso aí. É não trazer apenas números, mas trazer a realidade. Pode voltar o outro slide, por favor. O anterior. Tá? Uma outra questão com cuidado do uso da IA é, se nós fornecermos dados inconsistentes, dados imprecisos, desatualizados, com certeza a IA também vai nos dar informações com qualidades que talvez não, com uma qualidade que talvez não seja a que nós esperamos, né? Essa qualidade pode ser baixa também. O viés é aquela questão que nós já estamos batendo, que é fornecer dados incompletos e até deturpados para a IA. Então, a IA, ela aprende com as informações que nós oferecemos. Se esses dados eles estão com algum viés, a IA também vai gerar distorções, também vai gerar desigualdades. Vai trazer para nós esses dois elementos. Então, isso aí também é um cuidado. E um cuidado maior que também foi citado pelo Rodrigo é a privacidade e a segurança dos dados, né? Se ela aprende com tudo que nós oferecemos, nós podemos oferecer dados que expõem a organização. Isso é muito perigoso. E além dos dados sensíveis das pessoas que nós estamos oferecendo. Então, esses cuidados aí, eles são significativos, né? Nós temos que pensar no que nós oferecemos para a IA. Interpretações errôneas. Possivelmente, se nós tivermos... oferecemos esses dados que são incompletos, que são com alguma falha, ela pode também nos ofertar essas interpretações de forma errada. E cabe a nós, com discernimento, né, humano, verificar e fazer os devidos ajustes, né? Pode passar agora, Gustavo. E como que a gente faz aqui, então? Como que é a gestão de OKRs aqui na nossa realidade? Então, antes dos OKRs, a gente pensa nesse alinhamento estratégico. Qual o objetivo que nós vamos trabalhar? Então, nós levantamos lá nos nossos guias institucionais, que são os planejamentos estratégicos institucionais, o que é relevante para a gente. Buscamos essas bases de evidências, né, que são as pesquisas de satisfação. Então, o que essa pesquisa de satisfação traz? O que os nossos clientes, os nossos servidores e servidoras estão nos oferecendo de elementos da avaliação que pode ser tratado nos nossos OKRs. E com base nessas informações é que nós criamos os OKRs antes do uso da IA. Tá? Pode passar, por favor. Então, eu vou trazer um exemplo prático para vocês terem essa noção de como foi a construção de um OKR aqui dentro da nossa realidade. Então, nós temos um objetivo estratégico dentro do planejamento estratégico de pessoas, que é promover a saúde e a qualidade de vida no trabalho. Então, nós trabalhamos nessa unidade que trabalha com saúde, com essa parte de assistência, né, às pessoas, esse objetivo. E, como foi mencionado, nós tivemos uma surpresa, porque nós levamos alguns documentos, né, falei, olha, vai que chegando lá, as pessoas elas não têm, não sabem exatamente o que fazer, como quer, vamos levar alguma coisa para despertar esses insights, né? E aí, chegando na reunião, a reunião ela seguiu por um caminho totalmente diferente do que nós havíamos pensado. Então, a oficina, ela nos trouxe essa surpresa, porque aí que vem o aspecto humano, a necessidade que aquela unidade tinha. Tá? Então, nosso alinhamento,
foi pensado de uma forma. E no decorrer da oficina, a necessidade apontada era muito maior do que nós havíamos pensado. E a definição dos objetivos foi em cima, então, dessa necessidade. E a formulação dos OKRs, pensando nos KRs alinhados com isso que eles nos trouxeram. Então, qual foi a necessidade que a unidade nos trouxe? Pode passar, por favor. A unidade nos disse o seguinte: olha, nós recebemos muitos servidores aqui por motivos de saúde mental que nos trazem assim uma grande preocupação. Nós temos que sensibilizar a alta administração que esses afastamentos por saúde mental, eles são um problema que é real e que ele vem numa escala crescente. E isso também tem adoecido os demais colegas, porque quando um colega sai, há sobrecarga de trabalho. E há a dificuldade na continuidade desse serviço que é prestado por aquela unidade. Tá? Então, eles trouxeram um dado para a gente. Em 2024, 30% dos afastamentos foram por motivo de saúde mental. E esse dado, segundo eles, era crescente. Então, como que a gente vai sensibilizar a alta administração? Tá? Eles precisavam aí de organizar dados para mostrar que isso é real e tem um impacto significativo no dia a dia e na produtividade da organização. Então, pode seguir fazendo favor? Então, na discussão, o OKR sugerido pela equipe foi melhorar a gestão e uso dos dados de afastamentos para apoiar o processo decisório. O KR1 pensado, padronizar o processo de coleta de tratamento de dados em 100% nos próximos 3 meses. KR2, estabelecer um padrão de coleta de dados com uma taxa de conformidade mínima de 95%. E reduzir o tempo de resposta para análise dos dados de saúde mental de 4 dias para 1 dia. Então, nós saímos dessa primeira oficina com esse KR desenhado, com esse objetivo e esses KRs desenhados. E aí voltamos lá para a nossa unidade e pensamos, vamos usar a IA para ver o que ela nos remete, o que ela nos traz de insights, de sugestões. E aí, usando a IA da forma como nós utilizávamos, né, com aquelas perguntas mais básicas, ela nos trouxe uma primeira análise. Então, eu vou apontar para vocês apenas o KR1, tá? Como um exemplo. Então, no KR1 e no objetivo, o que a IA nos trouxe? Olha, esse objetivo ele é relevante, mas ele não está inspirador. Ele poderia ser mais inspirador, mais engajador. Especificidade. Que processo? Que melhorar a gestão do uso de dados para apoiar o processo decisório. Que processo é esse? Como que vocês vão coletar e tratar esses dados? Padronizar é muito vago. E 100%? 100% pode ser algo que é inatingível, né? Pode ser que vocês estejam criando um KR que as pessoas vão ficar desmotivadas porque não estão alcançando. Ele é mensurável? Então, a forma de mensurar, ela precisa ser mais explícita, ela precisa ficar mais definida. Ele é atingível? Olha, parece que sim, mas depende do contexto. E tem aquela questão do 100% lá que nós não sabemos se vocês vão conseguir alcançar. Ele é relevante? Sim, porque ele está relacionado ao objetivo estratégico institucional. E ele é temporal? Sim, porque ele tem um tempo delimitado. Então, essa foi a nossa primeiro retorno com o uso da IA. Então, nós já tínhamos aí alguns insights, foi verificado algumas lacunas e alguns questionamentos que nós poderíamos voltar com a equipe e melhorar a redação desse OKR, né? Pode passar, por favor? Depois, né, com os colegas aí apresentando os prompts que o Rodrigo já nos detalhou, nós fizemos uma nova análise. E aí tivemos aí um retorno mais refinado do que poderíamos melhorar nesses OKRs. Né? Então,
A relevância desse OKR, a nota foi 5, porque ele estava alinhado às diretrizes da instituição. A clareza, a nota foi 4, porque os OKRs, eles são diretos, mas a meta de padronização de 100% pode ser irrealista. Os OKRs se conectam com a realidade, a necessidade de dados confiáveis para decisões estratégicas, que é o alinhamento estratégico. Tem um impacto? Tem, parece que sim. A redução de inconsistências e o tempo de resposta geram benefícios tangíveis. Então, ele foi trazendo toda essa análise. E com base nessa análise do prompt do Leonardo, né, nós passamos para uma nova reescrita dos nossos OKRs, tá? Está no próximo slide. Pode passar, por favor, Gustavo? Então, a sugestão com o prompt do IA foi transformar a gestão dos dados de afastamento de saúde mental para a tomada de decisão estratégica. Então, esse transformar já deu aí um impacto maior, trouxe essa inspiração um pouco maior, e nós definimos qual que era o processo, que era um processo relacionado a afastamento de saúde mental. O KR1, segundo a sugestão, foi diminuir a inserção de dados manuais de 90% para 5%. Veja aí que também é ambicioso, né? É muito ambicioso esse KR, de 90% para 5%. Reduzir inconsistências nos dados de 10% para 5%. E reduzir o tempo de resposta para análise dos dados de saúde mental de 4 dias para 1. Então, esse aí se manteve. A inserção manual se deu ali porque hoje a unidade, né, a unidade anteriormente, na verdade, ela coletava esses dados por e-mail de várias unidades. Então, ela ia ser, olha, eu preciso que você me forneça esses dados, eu preciso que você me forneça esses dados. Então, a ideia era construir uma automatização para buscar esses dados sem ter esse tratamento 100% manual. Claro que nós iríamos, né, alguns dados vão ficar aí para análise dos servidores que estão naquela unidade. Então, por isso que ainda 5% seria algo relacionado à inserção de dados manuais. Inconsistência nos dados de 10% para 5%. Nesse caso, a ideia era verificar os registros e padronizações desses dados nos sistemas que as unidades utilizavam. E reduzir o tempo de resposta se eu tenho agora um retorno automatizado, se eu tenho padronização dos dados, se eu tenho os colegas treinados capacitados para lidar com isso, né? Então, eu vou ter um tempo menor para análise desses dados que eu tenho sobre saúde mental de 4 dias para 1 dia. Então, vai ser muito mais rápido a unidade interpretar esses dados. Então, nós entendemos que a melhoria no refinamento, ela foi significativa com o uso da IA, tá? Mas todo esse refinamento aqui final também teve a participação humana, tá? Não foi o resultado final trazido pela máquina. Tá? Então, essa experiência que nós tivemos, que eu gostaria de compartilhar com vocês, e que nos trouxe aí uma melhoria nesse OKR. E aí eu jogo agora, devolvo, né, para vocês, como que vocês acham que a IA poderia apoiar a gestão de OKRs no dia a dia de cada um de vocês, tá? Então, finalizo minha apresentação, espero que tenha contribuído e retomo a palavra aí para o Gustavo. Muito obrigado, Regina. Né? Obrigado por compartilhar a sua experiência, por estar testando, aprendendo, experimentando aí. E a ideia foi trazer esse bate-papo. Eu queria fazer um apanhado geral aqui, já deixar aberto aqui o chat, pessoal, para vocês colocarem perguntas, se vocês quiserem fazer, tá bom? Em algum comentário. A gente já está prevendo já o fechamento do nosso encontro. A ideia é que esses encontros sejam de 1 hora, tá bom? Toda segunda, sexta-feira, a cada bimestre, com temas específicos discutidos previamente lá na comunidade, trazer experiências práticas. A ideia é trazer um aprendizado para quem já está trabalhando com OKRs, precisa avançar um pouco mais e trocar experiências, e também para quem está querendo aprender. Eu queria fazer alguns comentários sobre, por exemplo, acho que o Rodrigo e a Regina, os dois trouxeram uma coisa de convergência muito interessante.
que é a IA não vai fazer o trabalho sozinha, né? Isso parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Em nenhum lugar a IA faz tudo sozinha, mas nesse aspecto do humano, eu tenho uma frase que eu sempre repito assim que, né, OKR é muito além das metas, né, gente? O sistema de OKRs, ele é um sistema que conecta a estratégia com comunicação e pessoas. Então, quando a gente fala quem está usando OKRs, a gente está falando de, primeiro, definir prioridades claras. E esse processo de escolher a prioridade não é um processo simples, trivial. Tanto que a maior dificuldade das organizações é você estabelecer a prioridade. Quer um exemplo? Se a gente perguntar para qualquer um dos quase 80 pessoas que estão participando aqui, né? A gente teve, se a gente perguntar quais são as 3 maiores prioridades da sua organização para esse ano, será que a gente tem clareza de quais são? Será que a gente sabe dizer na ponta da língua? Será que a gente lembra? Ou será que a gente tem muito mais prioridades, né? Nas nossas estratégias e a gente está com muita coisa. Eu não tenho muita clareza, ou talvez para um seja uma prioridade, para o outro é outra, e não está muito claro, não tem um alinhamento organizacional. Então, quando a gente fala de OKRs, eu estou dizendo isso porque um dos maiores fatores que impactam a execução da estratégia é a falta de clareza da priorização, de saber o que, que é que a gente está fazendo, né? Ou para onde a gente está indo. E esse é um componente que não é só o OKR que resolve, existe algo anterior ao OKR. Então, a gente viu que as experiências de IA, ela tem sido utilizadas um pouco na construção dos prompts para a redação dos OKRs, mas o OKR vai muito além das metas. Escrever, Rodrigo comenta isso, né, Rodrigo? É dessa frase que eu sempre repito. Escrever os OKRs é a parte fácil, embora não seja trivial, mas é a parte fácil, né? Porque o elemento humano que está por trás, a comunicação diária, os ritos, a frequência de acompanhamento é que fazem efetivamente os OKRs funcionarem. Então, acho que os dois fizeram uma fala que coloca assim, ó, o RA pode ser um excelente assistente, mas ele não substitui, né, a discussão com a equipe, o alinhamento, a busca, né, do diagnóstico, gente, porque acho que a Regina trouxe uma coisa legal também, que foi assim, que momentos a gente pode usar IA, né? A gente vê muita gente usando IA, talvez na hora de redigir o OKR, mas para essa parte de prospecção e até uma fase anterior de diagnóstico, se você fizer, claro, se você tiver uma IA num ambiente protegido próprio, você pode até colocar dados da sua organização para serem trabalhados, né? Eu já peguei alguns dados, indicadores assim, falei assim, ó, considerando esses fatores e fiz um contexto para aplicar a minha presente assim, quais são os pontos críticos que a gente tem aqui a partir desses dados que estão sendo apresentados. E ela apresenta alguns pontos assim, já dá um caminho para pensar em possíveis prioridades. Então, usar IA para fazer na parte de exploratória, diagnóstico, pode ser interessante também, né? Um outro ponto é sobre o uso da IA nessa redação. Então, pessoal, tem algumas técnicas muito importantes de redação de OKRs, né? Deixar muito claro, usar o verbo de reduzir, aumentar ou melhorar de tanto para tanto, de X para Y, é uma boa prática, né? Que ajuda muito a dar clareza, a entender o que a gente está fazendo e onde a gente está. Geralmente, os percentuais, tá, gente? A gente vê aí que a gente tem alguns OKRs com base em percentual, eles às vezes confundem um pouco, tá? Não deixa tão claro. Mas se você estabelecer de onde você está, para onde você está indo, ajuda bastante. Então, na redação de OKRs, a gente viu que é um bom uso, né? É, E é isso, eu queria fazer esses comentários mais gerais sobre os momentos de uso da IA, mas tem um componente que a Regina trouxe, que eu também acho muito importante e que eu vejo ainda pouco ser explorado, que é justamente na fase dos monitoramentos, das análises, sabe? De repente usar a IA para falar assim, olha, considerando esses resultados que a gente teve nos OKRs aqui, né, o que, que a gente tem aí de desafios ou de pontos que podem ser melhorados? Talvez possa ajudar a gente nessa parte de acompanhamento também, nas análises, né? Tem até um comentário da Marina aqui, se perguntando para a Regina se ela teria alguma experiência ou sobre essa questão de uso de IA para os relatórios, para os dashboards. Vou deixar no ar aí, já já eu te passo a palavra, tá, Regina? E um outro ponto, pessoal, sobre essa questão dos momentos, eu acho que tem uma coisa que, assim, eu fiz alguns testes, eu acho que é um aprendizado legal, é que, embora não seja específico do OKR, mas depois que você fez o OKR, você perguntar para o OKR, assim, para a inteligência artificial, que ações ou iniciativas eu posso executar, eu devo fazer para alcançar esses resultados? Né, você fala, claro, faz um contexto. Eu já usei isso para ela me dar insights, tá?
sobre possíveis ações, porque às vezes a gente cria o OKR e fala, tá, mas como é que eu vou chegar lá, né? Como é que eu vou fazer para alcançar esse resultado? Então, talvez também a IA possa ajudar nessa fase que não é específica do OKR, mas é para a execução das iniciativas. Que ações eu preciso priorizar ou você pode me sugerir para atingir esses resultados. Tá? Então, deixar essa reflexão para vocês também e deixar a palavra aí para Regina, se quiser fazer um comentário sobre isso, Rodrigo também, sobre essa questão de uso de IA de relatório e tudo mais, ou algum outro insight que vocês tiverem a partir do meu comentário também. E aí a gente já vai fazendo aqui um fechamento. Bom, pessoal, a pergunta da... Foram duas perguntas, na verdade, né? Foi a Marina e eu vi outra pessoa comentando também. Então, nós aqui não temos experiência com o uso de dashboard. Como eu comentei, nós trabalhamos mais na fase de refinamento, mas há essa possibilidade de criar dashboards interativos, de fazer análise de correlação, mas eu não tenho experiência. Se o Rodrigo tiver algo para complementar, se ele tem experiência sobre isso, deixe em aberto. Assim, em relatório, não, tá? O que acontece, né? Digo, em relatório, tipo de acompanhamento, tá? O que acontece muito, tá? Depois que a gente faz os OKRs, eu sempre faço os relatórios, né? Normalmente eu não preciso usar a IA para fazer o relatório, tá? Porque basicamente a gente pega os resultados das oficinas, tá? E tabula, seja se ela for remota ou presencial. Então eu não preciso da IA para fazer isso. E é mais usado para fazer. Pessoal, nós estamos só um minutinho. Tem um áudio aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Vou silenciar todos. Aí eu libero você. Vou liberar aqui. Peraí. Rodrigo, pode liberar seu áudio aí e continuar, por favor. Beleza. Tá? Então a gente acaba não usando para essa finalidade, tá? Porque a gente já pega e já tabula as informações. O que a gente faz às vezes, né? Essa questão desse feedback pelo assistente de análise. Mas aí, de novo, ele não é para o relatório. Ele meio que, olha, teve análise aqui, teve essa devolutiva aqui. O que vocês acham? Cara, eu acho, pô, interessante. Vamos mudar isso aqui, mas ela não fica no processo do registro, tá? Beleza. Pessoal, tem dois comentários aqui também que eu queria compartilhar para já fazer o fechamento aqui, tá? Um da Lilia, do Esdras aqui, perguntando se esse prompt que foi utilizado para análise locais foi feito específico para o caso de vocês ou se é algum que está disponibilizado na internet. Tá, essa é a pergunta aí para os apresentadores. E tem aqui... Deixa eu ver aqui... Não, acho que é isso. Pronto. Eu já até respondi aí Isso. no chat, mas esse prompt, na verdade, foi até uma provocação feita por mim lá no grupo, né? Eu participei de um curso em company e a equipe, né, que estava aplicando, eles utilizaram a IA para gerar aquele relatório, um relatório preliminar, para ver se o nosso OKR estava ajustado. Mas eu fiquei bastante intrigada, falei, nossa, eu quero uma IA dessa para mim. Mas como eu não tenho experiência em criação de prompt, eu joguei lá para o grupo, né, como o Rodrigo mencionou, esses grupos eles são maravilhosos por isso, né? Tem sempre essa questão colaborativa e os colegas lá se disponibilizaram a criar os prompts, que foram os dois prompts que o Rodrigo nos apresentou. E, enfim, esse prompt ele pode ser usado para qualquer situação, para qualquer OKR, para qualquer instituição. Se não tiver, eu não sei se todo mundo que está aqui está no grupo de WhatsApp, mas a gente pode pensar em disponibilizar o prompt criado pelos colegas. Beleza. A ideia, pessoal, é que a gente possa também aprender e testar, né? Experimentar, ter boas práticas. Claro que cada prompt ele precisa ter um nível de customização de contexto também, né? Tem um padrãozinho ali, mas é bom você ter um contexto. E lembrando, né, fazendo o fechamento aqui do ponto que tanto o Rodrigo quanto a Regina trouxeram, o fator humano, né? O Rodrigo falou,
O OKRs é um esporte que se joga junto, é um esporte coletivo, né? Ele não é uma atividade individual. Não adianta você ser gestor, líder de equipe, ou até quem está responsável por fazer o planejamento, o alinhamento da equipe, e criar o OKR lá e falar assim, galera, tá aqui o OKR. Não vai fazer o efeito, não vai acontecer, porque não é só escrever o OKR, que é trabalhar com OKRs. Então, acho que a gente tem aí, né, algo muito mais que está por trás da escrita do OKR, que é o fator, eu vou chamar assim, de humano, coletivo mesmo, tribal, né, da questão de entendimento, sabe, da comunicação. E a comunicação aqui não é só aquela comunicação formal que a gente manda um e-mail, faz um memorando, ou põe uma notícia na intranet, ou comunica para a equipe só. Não. É essa interação dialogada, de entendimento, dialética, que vai chegar num ponto de entendimento do que é o que eu preciso fazer, quais são os resultados, o valor que a gente precisa gerar. E esse processo de discussão para entender o OKR e de construir coletivamente o OKR é que gera o engajamento, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante, tá? Aqui o Roger, né, está compartilhando aqui, né, um texto do prompt aí também. A gente fica aqui para compartilhar com vocês, pessoal. Queria aproveitar esse minutinho final aqui, só para já reforçar a participação da comunidade OKRs, lá da Rede Nova Gov, tá? Tá aqui o QR Code, se cadastre, dá para utilizar o GovBR para você acessar. O nosso próximo encontro, como é a cada 2 meses, sempre na segunda sexta-feira, vai ser então dia 11 de abril, tá? Ele está previsto aqui para essa data. Se tiver alguma mudança, a gente vai avisar, mas a princípio é dia 11 de abril. E, de acordo com a votação, pessoal, quando a gente fechou a programação, o tema de IA estava em primeiro lugar. Depois teve mais uma votação aqui e esse tema ficou em segundo lugar e acabou ficando em primeiro. Então, o próximo tema vai ser sobre ferramentas em company aí, né, para gestão de OKRs aí no setor público, que é também. Acho que o Gustavo travou, né? Aí. Parece. Acho que não vai voltar, não. Volta, Gustavo. Rodrigo, acho que a gente pode encerrar, né? Podemos. Né? Acho que qualquer recado a mais o Gustavo vai passar depois nos grupos, né? Oi, pessoal. Voltou? Voltou. Tive um probleminha da conexão aqui, caiu bem no finalzinho, mas pode terminar sua fala aí, Regina, que você estava já falando, pode terminar. Eu estava encerrando para você. Obrigado. Mas pode isso. retomar a palavra. Eu não sei até onde vocês ouviram, mas a gente vai deixar, pessoal, então, nosso próximo encontro marcado para o dia 11. O tema mais indicado foi esse das ferramentas. Então, eu estava falando que se você tem alguma experiência, como é que você gerencia os OKRs aí? É por uma ferramenta Excel? É por um aplicativo? É por o que você tem? A gente vai utilizar esses elementos para definir, né, selecionar as experiências para organizar o próximo encontro. Tá bom? A gente contratou uma ferramenta e tal. Então, porque surgiu esse debate lá na comunidade, como é que faz para gerenciar? E, claro, quando a gente está falando de ferramenta, geralmente são pessoas que estão já no nível de maturidade um pouco maior, porque o volume, né, de informações ou de unidades, e aí sim, talvez a ferramenta faça mais sentido você trabalhar. Então, a ideia é um pouco essa, explorar um pouco esse aprendizado, tá bom? É isso, eu agradeço a vocês. Deixa aqui no chat também seus comentários, se você quiser deixar alguma outra mensagem.
Para se despedir, pessoal, diz aí o que você achou do encontro, se valeu a pena, né, para a gente poder continuar organizando, aprimorar o que você acha que pode melhorar para os próximos encontros, né, e fica atento lá na comunidade que a gente vai estar sempre aí buscando manter esse tema aí para compartilhar e diminuir a curva de aprendizagem para que a gente tenha um serviço público melhor, né, gere mais valor, mais engajamento nas pessoas e preste um serviço melhor para a sociedade. Então, agradeço a presença de vocês e a gente vai encerrando por aqui. Rodrigo, Regina, muito obrigado pela participação. Tá? Pode deixar a Muito mensagem de obrigado. vocês aí para a nossa despedida. Muito obrigado. Por nada, gente. Um beijo. Beijão, pessoal, também. Só queria agradecer a oportunidade. Bons OKRs aí. Obrigada, né? pessoal. Bom dia. E precisando, a Muito gente está à bom ver uma disposição galera para aí. compartilhar, né, novas experiências. Sextou, pessoal. Sextou com OKRs. Sextou. OKR. Obrigado, hein, Valeu. pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.